A primeira delação homologada de uma desembargadora no Brasil tem provocado uma série de pedidos de investigação por conta de supostos vazamentos. A colaboração premiada é de Sandra Inês Rucciolelli e também do filho dela, o bacharel em Direito Vasco Rucciolelli. Eles são investigados na Operação Faroeste, que apura um grande esquema de venda de decisões judiciais para favorecer a grilagem de terras no oeste da Bahia. A delação premiada da desembargadora Sandra Inês Rucciolelli e do filho dela, Vasco Rucciolelli, foi homologada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, em junho desse ano. Mas desde meados do ano passado, circulam nas redes sociais documentos com o suposto conteúdo da colaboração. Esses supostos vazamentos são alvos de pelo menos 3 pedidos de investigação. Um dos pedidos é da Associação de Magistrados da Bahia, a AMAB, que representa os juízes do Estado. A petição foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal. Outro pedido partiu de 7 juízes e foi encaminhado ao ministro Og Fernandes do STJ. Todos os juízes que integram a ação foram citados nos conteúdos que circulam nas redes sociais. Um terceiro pedido foi da defesa do ex-secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, e também encaminhado ao ministro Og Fernandes. Segundo o advogado dos delatores, os documentos que circulam nas redes sociais são falsos, não foram divulgados por ele nem pelos clientes e não fazem parte da colaboração apresentada à Justiça. Para Pedro Henrique Duarte, os pedidos de investigação desses documentos buscam, na verdade, gerar dúvidas sobre a legalidade da verdadeira delação e provocar a anulação dela. O que se tem de concreto aí é que esses próprios investigados é que estão se utilizando desse vazamento para buscar uma anulação de uma colaboração que supostamente traz eles como envolvidos. Ninguém está se defendendo dos fatos. O que tem se visto aí, objetivamente, é uma afronta à Operação Faroeste, é uma afronta ao Instituto da Colaboração Premiada, é uma afronta à colaboração firmada pelos meus constituintes. O advogado dos delatores afirma que a primeira vez que teve acesso aos documentos, que ele diz que são falsos, foi por meio de mensagens encaminhadas por Nati Weber, presidente da AMAB, a um parente de Sandra Inês Rucciolelli. Para ele, um áudio enviado por Nati nessa conversa já indicava a pressão que seria feita pela AMAB para questionar a legalidade da verdadeira delação. O áudio é anterior à homologação da colaboração premiada. Eu estou muito preocupada porque, se verdadeira essa delação e vazou, não vai ser homologada. Né? Não tem nem condição de homologar. Se ela fez outra e essa for uma forma de despistar a verdadeira, já de qualquer sorte, eu estou pedindo apuração na Polícia Federal, na Procuradoria, e agora vou pedir que a Polícia Federal investigue. A TV Bahia tentou entrevista com a presidente da AMAB, Nati Weber, mas a entidade se posicionou por meio de nota. Afirmou que a AMAB fez apenas um simples pedido de apuração de vazamento, que deveria também interessar a própria defesa da delatora. Afirmou ainda que nunca houve qualquer tipo de pressão para anular a colaboração, tanto assim que a delação foi feita e homologada, e que o áudio divulgado foi descontextualizado a partir de uma conversa com familiares da desembargadora. A AMAB concluiu que a defesa de Sandra Inês é que deveria explicar como aqueles documentos cheios de detalhes circularam nas redes sociais com a assinatura do advogado dela. Trechos da colaboração homologada pela Justiça integram a última denúncia do MPF no âmbito da Faroeste. É nessa denúncia que aparecem trechos da delação de Sandra Inês, acusando o ex-secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, de blindar a organização criminosa que se formou no Judiciário baiano. Na ação protocolada no STJ, a defesa de Maurício Barbosa pede que seja retirado o sigilo da delação por conta dos supostos vazamentos do conteúdo. Os advogados esperam essa decisão para pedir a anulação da colaboração premiada, caso constem as acusações que eles dizem que são falsas. Sobre a denúncia do MPF, a defesa se posicionou por meio de nota. Disse que Maurício nunca foi braço armado de qualquer organização criminosa. Muito ao contrário, que ele foi braço forte da lei, pois por toda a sua vida lutou contra o crime.
Afirmou que o resto são acusações que decorrem de um surto acusatório do MPF, que tem, diante disso, que provar o quanto alega, para não cair num desses vazios causados por acusações infundadas, que resultam na absolvição dos réus, embora depois de um grande estrago moral, profissional e pessoal daquele que sofreu falsas acusações. A TV Bahia entrou em contato com o STJ, a PGR e a PF para saber qual o andamento dos pedidos de investigação sobre os supostos vazamentos da delação. Mas nenhum dos órgãos comentou o assunto por tratar de apurações vinculadas à Operação Faroeste, que segue em segredo de justiça. Os delatores foram presos em março do ano passado, na 5ª fase da Faroeste. A prisão ocorreu após uma ação controlada da PF, que identificou o pagamento de R$250 mil a Vasco Rucciolelli, para que a mãe dele desse uma decisão favorável à empresa. Eles foram para a prisão domiciliar 6 meses depois, após relatos de ameaças sofridas no período de reclusão. Os relatos foram apresentados à PGR e estão em segredo de justiça. Sandra Inês e Vasco Rucciolelli chegaram a ser denunciados pelo MPF por crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, os dois negociaram propinas de R$4 milhões e receberam, de fato, R$2.400.000. A denúncia ainda não foi aceita pela Justiça e o processo está suspenso, porque ainda não foram concluídas as análises do material apreendido na 5ª fase da Faroeste. Como ainda não foi aceita pela Justiça, a defesa dos delatores não comentou o teor da denúncia, que está suspensa.